Ah, esse é o quadro Desvendando a Aromaterapia Clínica e hoje nós vamos explorar o potencial anti-inflamatório dos óleos essenciais. Então, nós vamos explorar 6 pontos importantes com foco na química e na farmacologia dos óleos essenciais para explorar o potencial anti-inflamatório, tá bom? Eu sou Carla Campos. Eu sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica e eu ensino profissionais a dominarem a química e a farmacologia dos óleos essenciais. Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aqui nessa live, numa live em que a gente vai falar sobre o potencial anti-inflamatório dos óleos essenciais. Vamos explorar 6 pontos importantes quando a gente lida com a química e com a farmacologia, para que a gente possa entender, né? Se fala muito, os óleos essenciais são anti-inflamatórios, né? Use esse óleo porque eu conheço, eu já ouvi dizer que ele é anti-inflamatório, mas existe um estudo por trás disso. Muitos estudos já comprovam o potencial dos compostos orgânicos voláteis, né? Os compostos presentes nos óleos essenciais, o potencial desses compostos na modulação de fatores inflamatórios. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom dia, Silvânia, querida. Bom dia, Lídia. Bom dia. Quem mais está por aqui que eu não consigo? Suzy. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo. Então, fiquem por aqui, gratidão aí pelos corações. Então, é bom quando vocês colocam aí o coraçãozinho, curtir essa live. Para quem tá no YouTube também, curtir esse vídeo. Isso ajuda muito para que os algoritmos compreendam que vocês gostam do conteúdo, que traz assuntos relevantes para vocês, que contribui com vocês de alguma forma, e aí isso ajuda a distribuir esse conteúdo. Eu agradeço muito vocês aqui apoiando o meu trabalho. Bom dia, Letícia. Bom dia, Edivane. Bom dia a todo mundo. Então, como eu estava falando, hoje fica aqui comigo até o final, porque nós vamos explorar 6 pontos, né? 6 questões, 6 formas importantes de modulação do potencial inflamatório, né? Então, nós vamos olhar para o potencial dos compostos, das moléculas dos óleos essenciais, o potencial anti-inflamatório e como que isso acontece. Então, o primeiro ponto é que a gente sabe que um óleo essencial, ele é rico em moléculas, né? Ele tem dezenas de moléculas, diferente de um fármaco normal, que é um fármaco produzido no laboratório, que geralmente tem uma molécula ou no máximo 3 moléculas. Ele é composto com menos moléculas. A natureza não faz isso. A natureza, ela trabalha com uma lei que é muito importante, que é a lei da estabilidade, do equilíbrio, da harmonia e da homeostase. Então, trabalha em prol da vida. E com isso, as plantas produzem compostos químicos de uma diversidade de formas, né? Tanto no metabolismo primário quanto no metabolismo secundário, ali onde a planta produz moléculas e estruturas químicas importantes para sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, mas também no seu metabolismo secundário produz moléculas importantes para sua reprodução, para sua sobrevivência, para sua proteção, né? Para sua perpetuação, para que a planta possa continuar existindo por muito tempo, possa se reproduzir e possa se proteger de patógenos, né? Então, com isso, durante o processo da fotossíntese, ali com a luz do sol, a planta vai ativando essa grande fábrica de terpenos e flavonoides, né? E esses terpenos, esses compostos orgânicos voláteis, eles têm potenciais muito interessantes e potentes. Um pleonasmo, né? Potencial potente, mas é isso que acontece.
E esse potencial em diversas frentes. A gente sabe que os óleos essenciais são anti-inflamatórios, antioxidantes, são também antimicrobianos, né? Bactericidas, fungicidas, antivirais, anticâncer. Nós temos uma infinidade, né? Nós falamos que os óleos essenciais, devido a essa diversidade de compostos e às características físico-químicas desses compostos, ele tem um potencial multifarmacológico, ou seja, ele é multipotencial. Não é só um potencial, ele é multipotencial. E nessa multipotencialidade, oi, Rê, querida, bom dia. E nessa multipotencialidade, uma dessas potencialidades importantes dos óleos essenciais é realmente essa capacidade de modular as reações inflamatórias. E aí a gente vai falar sobre algumas dessas questões aqui, tá bom? Vamos começar e nós vamos pontuar 6 pontos, até anotei aqui para não esquecer nenhum, para poder estar compartilhando com vocês e a gente tá conversando aqui. Tô aqui, quem quiser coloque a pergunta aqui nos comentários, eu vou respondendo, mas é importante a gente caminhar sobre esses pontos para que a gente possa compreender que tudo isso tem a ver com química e com farmacologia. Por isso que eu digo que às vezes muitas pessoas fazem cursos de aromaterapia, mas acabam ficando muito no raso do conhecimento. E que é importante, quando a gente quer atender de forma clínica e se tornar um aromaterapeuta clínico de sucesso e dominar a química e a farmacologia dos óleos essenciais, é importantíssimo. Porque isso é que vai trazer autoridade para você, é que vai trazer a confiança do seu cliente, a confiança do seu interagente, né? Para que você possa atuar com um critério, para que você possa entender como exatamente essas moléculas funcionam. Porque se você só trabalha no copia e cola, se você só tem as orientações de livros ou, né, do que você aprendeu de uma forma mais rasa, num determinado momento, quando você lida com questões mais complexas, você não consegue estabelecer critérios para a escolha de um determinado óleo essencial. E existe uma diversidade de óleos essenciais, né? Muitas vezes a gente fica acostumada a usar sempre os mesmos, né? É assim com você? Acaba que você tem um conhecimento de determinados óleos. Mas, por exemplo, se você vai pegar o livro do Robert T. Serran e vai ver os óleos que ele fala lá, você vai ver que tem uma infinidade de óleos essenciais que você nunca ouviu falar. Também aqui no Brasil, nós temos uma infinidade de óleos essenciais brasileiros e de potencial de plantas que podem produzir óleos essenciais, inclusive extremamente anti-inflamatórios, que a gente às vezes nunca ouviu falar. Por isso é importante conhecer a química, porque a partir da química você consegue interpretar o potencial farmacológico de um óleo, mesmo nunca tendo ouvido falar dele. Então, se você vai para um outro país, ou se você viaja aqui no Brasil mesmo e vai visitar um produtor e começa a descobrir plantas, ou decide destilar óleos, é importante que você conheça o potencial químico e farmacológico, porque só assim você vai entender para que efetivamente serve um óleo e você vai poder ajudar você mesma e seus clientes, seus interagentes, a escolher óleos essenciais que tenham uma química interessante e que possam agir nas questões que você está buscando. E o foco aqui hoje é nós falarmos então da modulação com as questões inflamatórias, né? Modular o potencial anti-inflamatório dos óleos essenciais, na verdade, do nosso organismo. Então, a gente vai falar o primeiro ponto, vamos falar de 6 pontos, e o primeiro ponto é exatamente esse que eu comecei a falar aqui hoje, que é a questão dos compostos ativos presentes nos óleos essenciais. Então, esses compostos ativos, que são fenóis, aldeídos, ésteres, álcoois, né? Monoterpênicos ou sesquiterpênicos, hidrocarbonetos. Essas moléculas, diversas
né? Diversas dessas moléculas, desses terpenos, desses bioativos, têm uma capacidade muito importante de inibir citocinas pró-inflamatórias. Sim, porque quando o corpo, bom, deixar bem claro que a inflamação, ela é uma proteção do corpo, numa defesa. É o sistema imunológico trabalhando para proteger o corpo. Porém, a inflamação é em excesso, um potencial excessivo, e hoje a gente ouve muito falar de inflamação persistente, de pessoas que estão com processos inflamatórios persistentes no corpo, né? Devido à alimentação, à qualidade de vida que a pessoa tem. Então, nós começamos a perceber que a inflamação passa a ser constante no corpo. Isso faz o sistema imunológico trabalhar ativamente para expulsar patógenos, toxinas do corpo. E nesse momento, uma série de mecanismos começam a acontecer no corpo, e um desses mecanismos é a produção de citocinas pró-inflamatórias, interleucinas. E alguns compostos presentes nos óleos essenciais têm um grande potencial de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, esse é um dos maiores potenciais que a gente enxerga nos óleos essenciais. Eles conseguem inibir essa produção, né, recorrente de citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias vão manter a inflamação em ação ali, na verdade, tentando combater, né, com o sistema imunológico tentando combater, mas essas enzimas, essas citocinas, essas enzimas vão desencadear ainda mais inflamação, né? São citocinas pró-inflamação. A inflamação, ela vem como uma proteção, mas em excesso ela começa a gerar danos celulares, danos neurológicos, danos para o organismo, doenças, cânceres, inclusive um dos fatores geradores de cânceres é a inflamação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com processos inflamatórios constantes. E as citocinas pró-inflamatórias, elas são enzimas que vão desencadear processos inflamatórios. E o que as moléculas presentes nos óleos essenciais fazem? Uma dessas moléculas mais famosas em diversos alvos anti-inflamatórios que nós conhecemos, qual seria? Coloquem aí para mim. Quem é minha aluna, quem já tem algum conhecimento de aromaterapia, fale aí de uma molécula, coloque nos comentários uma molécula que tem um potencial imenso anti-inflamatório e que consegue agir frente às citocinas pró-inflamatórias, a determinadas interleucinas que têm esse papel inflamatório. Me falem aí. E essas interleucinas, elas estão ligadas a uma rota que nós chamamos de rota do ácido araquidônico. Aí, Edivane, beta-cariofileno. Exatamente, essa é uma molécula muito importante com um potencial imenso anti-inflamatório, né? E é uma molécula, falem para mim em que óleos essenciais nós podemos encontrar o beta-cariofileno. Falem aí para mim nos comentários. Vamos ver. Então, em que óleos essenciais nós podemos encontrar o beta-cariofileno? Então, o que nós precisamos pensar, né? Antes de escolher um óleo essencial, nós precisamos entender qual é a ação farmacológica que eu preciso fazer, né? Qual é a ação farmacológica que eu preciso fazer ali, realizar no meu paciente, no meu interagente. Depois que eu entendi qual é a ação farmacológica que eu, como aromaterapeuta clínica, estou buscando, eu vou então escolher vou pensar em moléculas com grande potencial
anti-inflamatório. E a partir do momento que eu encontro uma molécula ou algumas moléculas, né, porque são mais moléculas também são anti-inflamatórias. Quem mais conhece outras moléculas que não o beta-cariofileno que sejam anti-inflamatórias? Falem aí para mim. Então, nós vamos, a partir do momento que entendemos que existem algumas moléculas com grande potencial anti-inflamatório, nós vamos aí verificar em quais óleos essenciais, essas moléculas estão presentes. E aí nós vamos fazer a escolha de óleos essenciais que contenham moléculas com potencial anti-inflamatório e que isso vai nos ajudar e vai apoiar o nosso trabalho, né? Vai apoiar o nosso tratamento. Então, falando do beta-cariofileno, ele não está somente na copaíba, né? A copaíba, um óleo essencial extremamente brasileiro, uma planta que vem da nossa Amazônia, né? Então, nós aqui no Brasil falamos muito da copaíba, mas se você for para a França, quando se fala de beta-cariofileno, um óleo que é muito falado fora daqui na Europa é o ylang-ylang. Então, ylang-ylang também tem beta-cariofileno. Então, é bem interessante nós entendermos que, às vezes, se a gente precisa de um potencial maior de beta-cariofileno para fazer um determinado atendimento, um determinado tratamento, nós podemos fazer um sinergismo de copaíba e ylang-ylang, que nós vamos conseguir aumentar o potencial do beta-cariofileno, né? E o beta-cariofileno não tem só o potencial anti-inflamatório no sentido de modular e de regular, de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias que desencadeiam as inflamações, né? Nós temos também aí uma ação muito interessante do beta-cariofileno, que é a sua ação nas enzimas inflamatórias. Então, é claro que as interleucinas também, né, as citocinas pró-inflamatórias também são estimuladoras de enzimas que vão desencadear o potencial e o processo inflamatório. Mas nós temos aí uma rota, que é essa rota do ácido araquidônico, onde nós encontramos enzimas pró-inflamatórias, que são as enzimas que nós chamamos ciclooxigenase e também lipoxigenase. Lipoxigenase e ciclooxigenase, que são as famosas COX e LOX, né? Então, nós falamos da COX-2, da LOX, né? Essas enzimas, elas têm uma rota e a gente tem um potencial nos óleos essenciais capaz de inibir essa rota. E essa rota, quando ela é inibida, ela deixa de desenvolver essas enzimas pró-inflamatórias. Então, nós temos uma grande ação também de compostos orgânicos voláteis, entre eles, né, muitos sesquiterpenos são anti-inflamatórios. Não é só o beta-cariofileno. Nós temos muitos sesquiterpenos anti-inflamatórios. Nós temos, por exemplo, o borneol, né, que está na camomila. Nós temos o linalol, que está na lavanda. Nós temos 1,8-cineol, que também tem potencial anti-inflamatório, que está no alecrim, que está no eucalipto, que além de ser anti-inflamatório, também é antimicrobiano. Olha que interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cicatrização de uma ferida, de um machucado, que além de estar infectado, está inflamado, nós temos um enorme potencial no terpinem 4-ol, que está na melaleuca, né? Então, é muito interessante porque muitas vezes com os medicamentos sintéticos, a gente precisa de um antisséptico e de um anti-inflamatório. Eles estão separados, né? A pessoa precisa tomar um anti-inflamatório e utilizar um antisséptico topicamente. Com o uso de óleos essenciais, nós temos
o potencial antisséptico junto do potencial anti-inflamatório, que muitas vezes somente no uso tópico já faz um efeito enorme. Então, por exemplo, copaíba, melaleuca, lavanda, né? São excelentes, mirra, frankincense, né, que é o olíbano, são excelentes cicatrizantes e anti-inflamatórios de feridas, inclusive, feridas que às vezes não cicatrizam nunca. Porque se você, como enfermeiros, por exemplo, né, que trabalham com feridas, acabam usando ali pomadas anti-inflamatórias e outras antissépticas, tá, pode ser que algumas tenham um potencial duplo, mas é mais raro. Então a gente precisa realmente, né, às vezes de usar mais de um medicamento. E com os óleos essenciais nós temos esse potencial de inibir a inflamação junto da inibição de fungos, bactérias, da inflamação causada por esses patógenos, além de que temos mais um potencial, que aí aqui outra coisa que eu também vou trazer, que é um outro tópico, que é a atividade imunomoduladora. Então nós conseguimos também ativar o sistema imunológico, a fazer com que o corpo consiga ter maiores recursos para ele mesmo combater. Não é que o óleo essencial vai fazer tudo sozinho, entendem? Isso é algo muito interessante na aromaterapia. Não é exatamente o óleo essencial que combate todas as bactérias. Não é exatamente a molécula que combate todas as bactérias. A molécula consegue enfraquecer uma bactéria, consegue entrar na sua membrana, enfraquecer, às vezes fazer vazar a sua lise, levar a bactéria à morte, mas também consegue inibir a produção de colônias de bactérias, inibir a resistência das bactérias. Mas mais do que isso, consegue fortalecer o sistema imune para que o sistema imune trabalhe junto. Então, como que ela faz isso? Melhorando a produção de glóbulos brancos, melhorando as células natural killers, né? Então, ampliando a ação do sistema imunológico. Por isso que na formação nós temos um módulo sobre inflamação, um módulo sobre sistema imunológico, porque a gente tem que entender os mecanismos do corpo para que a gente perceba, por exemplo, como se dá um processo de cicatrização, como que agem os nossos queratinócitos. Como que agem essas células da nossa pele, o sistema imunológico da nossa pele. E como que um óleo essencial consegue interagir com essas células do sistema imunológico da pele, inibindo as inflamações e as infecções, proporcionando uma melhor cicatrização, por exemplo. Sim, o sândalo havaiano é excelente para cicatrização. O sândalo também tem diversos sesquiterpenos ali presentes, propriedades anti-inflamatórias excelentes. Então, vocês veem que não é um único óleo essencial, por isso não existe protocolo pronto. Existe o que é melhor para aquele cliente em específico naquele momento. E às vezes trabalhar com o que você tem, com os recursos que você tem. E é possível sim a gente trabalhar com os recursos que nós temos. Agora vai dizer que uma pessoa que mora na Amazônia, que tem o potencial de produzir uma infinidade de óleos essenciais extremamente curadores, precisa buscar óleo essencial fora? Talvez não. Mas o que ela precisa para entender o potencial das plantas que tem ali na região? Que nem outro dia, até vou pegar aqui que eu esqueci o nome científico da planta, mas eu tenho aqui na minha casa a mirra falsa, né? A falsa mirra. Deixa eu até puxar aqui o nome dela para falar para vocês. Falsa mirra. Falsa. Vou pegar para vou escrever propriedades da falsa mirra. Vamos ver se já fala o nome científico dela. Propriedades da falsa mirra. Ah, tá.
Então, o nome dela, da falsa mirra, eu acho ela muito linda porque é uma planta que nasce no inverno e que ela forma umas flores brancas, assim, eu já até tirei fotos, coloquei aqui no Instagram, e ela forma umas florzinhas pequenas, branquinhas, ela fica toda branca, parece uma montanha de neve, e num determinado momento do inverno ela solta essas flores como se ela estivesse nevando. E durante o inverno, não sei se vocês sabem, mas os polinizadores têm dificuldade, porque é um período com menos flores, né? Diferente da primavera. Então, as abelhas, elas buscam o que elas possam utilizar como recurso para a produção de alimento. E a gente sabe que as abelhas são muito importantes para a sobrevivência do planeta, né? E essa planta, a mirra, a falsa mirra, que eu já falo o nome dela, ela forma essas flores no inverno e no inverno ela fica cheia de abelhas. Até tirei foto, né? Vou postar de novo hoje no meu story para vocês verem, quem quiser ver e conhecer a falsa mirra. E aí ela tem um aroma maravilhoso, ela tem uma folha bem macia, parece até uma suculenta e até meio grudenta, né? Porque ela tem uma proteção, eu acredito, ali. E aí ela forma essas flores e essas flores enchem de abelha. As abelhas polinizam, pegam lá o néctar, produzem mel a partir dessa planta e depois essas flores caem e a planta depois perde as suas folhas, secam. E aí só no próximo inverno, é interessante, não é na primavera, é no inverno que ela fica totalmente linda e florida. Essa planta se chama Tetradenia riparia. Tetradenia riparia. E essa é uma planta que acalma dor de estômago, combate febre, combate a febre da dengue, por exemplo, age na dengue, age em gripes, diarreias, tem potencial contra a malária. E olha só, você já ouviu falar em óleo essencial de Tetradenia riparia? Né? É uma planta, e aqui eu vou colocar, né, compostos presentes, vamos ver se fala aqui. Compostos presentes na Tetradenia riparia. Então, ó lá, a Tetradenia riparia, ela é da família Lamiaceae, né? E olha só, ela é boa também para bronquite, olha só, né? Então veja só as plantas. Por que é importante a gente entender? E aí eu vou dizer por que ela é boa para tudo isso. Por que é bom a gente entender da química? Porque no momento que você encontra uma planta dessa, extremamente aromática, né, é uma mirra que só tem nos lugares mais quentes, mais frios, porque a mirra verdadeira, ela é do deserto, ela tá lá, né, no deserto, que é de onde se tira a resina para produzir a mirra, a comífora mirra, que é outra planta, que é a planta que a gente conhece como a mirra verdadeira, aquela mirra que foi entregue a Jesus. É uma outra planta com propriedades sesquiterpênicas, propriedades extremamente cicatrizantes também, anti-inflamatórias, mas com propriedades específicas de uma planta que vive lá na resiliência do deserto, né? Que precisa sobreviver a condições bem inóspitas ali, de calor extremo, ataques extremos. Então ela é muito diferente. Então ela produz essa resina para se proteger, né? Como é o caso do olíbano, do frankincense, e como que é diferente da copaíba, né? Uma outra planta que é assim, que vive no cerrado, aqui no Brasil, no caso do Brasil, é o breu branco, né? Que tem para características parecidas com o olíbano. A gente fala aqui o breu branco aqui no Brasil, que é a almécega, seria então o nosso olíbano brasileiro, né? Mas então, essas resinas que são duras, que viram pedras, é diferente de uma copaíba, que produz uma resina interna dentro do tronco da planta, do qual a gente tira o óleo essencial, rico em beta-cariofileno, né? Rico em beta-cariofileno. Pode variar aí de 40% a 50%, mas eu já encontrei copaíba com mais de 70% de beta-cariofileno, né?
Então, quando a gente está lidando com um processo inflamatório, com um paciente que a gente quer conter um processo inflamatório, e olha só, hoje um grande índice de mortes em hospitais tem a ver com as inflamações. Inflamação hospitalar, não é? E como assim, né, que não se usa óleos essenciais para conter bactérias, fungos, infecções e inflamações hospitalares, infecções hospitalares e inflamações hospitalares? Porque uma infecção gera uma inflamação, tá, gente? As coisas estão juntas. Nem toda inflamação é uma infecção bacteriana, por exemplo, é uma, né? Mas geralmente toda infecção gera inflamação. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma infecção persistente, seja cândida, infecção urinária, o que seja, essa pessoa está com um processo inflamatório constante ali. E isso é bem grave, porque uma infecção constante vai gerar estresse oxidativo no corpo. O estresse oxidativo é outra questão que vai acontecendo. E aí, estresse oxidativo com inflamação e infecção constante vai gerar questões autoimunes, cânceres, e aí vai. Doenças aí que a gente nem, hoje em dia, que aparece que a gente nem sabe o nome. Além de significar que o sistema imunológico está em guerra. E esse sistema imunológico abalado faz o quê? Você ser mais suscetível a mais infecções, a questão viral, né? Agora a gente está ouvindo falar do retorno de uma cepa de Covid, que não é tão letal, mas ela é bem transmissível, que a gente tem que tomar cuidado. E qual é uma forma, Carla, de me proteger dessas infecções? Uma forma é se alimentar bem, outra forma é vitamina D, que eu falo, né? E a outra forma é o uso de óleos essenciais, que a gente pode se proteger contra as infecções virais, contra as inflamações. Lógico que não é utilizando de uma forma desordenada e irresponsável. É utilizando com sabedoria. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu dou o meu tempo, dou o meu trabalho, faço lives, trago conteúdo para vocês. Para que cada vez mais vocês consigam utilizar os óleos com a sabedoria da química e da farmacologia. Então, bom, o que eu estava falando? Estava falando da Tetradenia riparia, que é a mirra falsa. Essa mirra, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui, olha só, ela tem mais de 200 componentes, né? Então, pensem bem, não é só os óleos essenciais que a gente conhece, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento da química e da farmacologia para você poder ampliar o seu olhar para a natureza, para a vida. Porque senão, quer dizer então que eu só vou plantar copaíba, hortelã-pimenta, lavanda, alecrim, né? Esses que eu conheço, o resto das plantas pode matar, que não serve para nada. E às vezes a gente tem medicinas imensas em uma diversidade de plantas, né? Então a gente vê, por exemplo, uma das pessoas que olha para isso com bastante atenção é o Fabian Laszlo, né? Ele traz, se você entra no site dele, você vê óleos essenciais lá que você nem imagina para que serve. Por isso precisa saber olhar uma cromatografia. Precisa saber olhar uma cromatografia. Para até você reconhecer, por exemplo, se a empresa que você trabalha, né? Muita gente, por exemplo, que trabalha com doTERRA, tem aí muitos blends, né? Existem ali vários blends. E aí a pessoa fica com dúvida. Posso usar esse blend para tal coisa? Sabe como você vai saber se você pode usar aquele blend para tal coisa? Primeiro, se você conhece a química e a farmacologia dos óleos. Depois, analisando cada óleo essencial que está naquele blend. Aí você vai entender realmente os princípios ativos que contém aquele blend que você está usando. Então, independente de qual empresa de óleos essenciais você trabalha, aqui eu citei duas, né? Mas existem várias, existem as pessoas que destilam seus próprios óleos, por exemplo.
E para você saber o potencial desses óleos, você precisa saber a química e a farmacologia. E aí, vamos lá, que eu vou trazer aqui, deixa eu ver se fala aqui dos quais são os compostos. Ah, tá, olha só. O componente majoritário do óleo essencial da tetradênia, né, ripária, é colhido das suas folhas nas plantas cultivadas, né? O principal componente é qual? O beta-cariofileno. Olha só, gente, tem beta-cariofileno na mirra falsa. Então, vocês veem que interessante que às vezes a gente fica preso a um único óleo e existe uma infinidade de compostos presentes em óleos essenciais, né? Aqui também, na tetradênia ripária, a gente encontra o beta-cariofileno, encontra 1,8 cineol. Então, ela é extremamente anti-inflamatória, né? Os antigos já sabiam disso. Os antigos, eles tinham uma grande observação das plantas, né? Eles não analisavam. Claro que hoje a gente tem essa capacidade de entender da química e da farmacologia, mas os antigos, eles entendiam das plantas na prática, né? Na prática. E isso é maravilhoso, né? Então, vejam só, a gente tem, começamos falando do potencial anti-inflamatório, que hoje nós estamos aqui olhando para isso. Falamos dos compostos ativos, que são capazes de inibir as citocinas pró-inflamatórias. Falamos da modulação e da inibição das enzimas inflamatórias presentes aí nessa ciclooxigenase e eu sempre tenho trava-língua, na lipoxigenase. E aí, nesse potencial, né, nessa rota do ácido araquidônico, inibindo essas enzimas, a gente consegue inibir o processo inflamatório. Só que não é, como eu estava falando, não é só inibir o processo anti-inflamatório. Nós temos nos óleos essenciais essa multifuncionalidade, esse multipotencial farmacológico, que então nós conseguimos elevar o potencial também do sistema imunológico, com uma atividade imunomoduladora. Então, alguns óleos essenciais têm atividade imunomoduladora, ajudando a regular a resposta do sistema imunológico, fazendo o quê? Evitando resposta inflamatória, entende? Então, é isso. Quando você age no sistema imunológico, o sistema imunológico consegue agir rapidamente para conter a inflamação também. Através dos seus macrófagos, através dos glóbulos brancos, através de um sistema enorme ali, do sistema imunológico inato também, né? Que nós temos o sistema imunológico que vai atuar na linha de frente e temos aquele sistema imunológico que vai registrar informações e formar anticorpos específicos para determinados patógenos. Que foi por isso que nós sofremos com o Covid, porque o Covid, o Covid-19 em específico, ele era um vírus novo que o nosso corpo, ele não tinha recursos suficientes ainda, não tinha nunca escaneado esse vírus, não tinha recursos suficientes para conter esse tipo de infecção. E, por exemplo, quando a gente fala de Covid, a gente também está falando de um processo infeccioso, né, de uma infecção e de uma inflamação, que geralmente ataca o pulmão, né? Então, olha que interessante. E aí, uma pessoa aqui falou do limoneno, né? E o limoneno, ele tem um potencial interessantíssimo no sistema imune e ele tem um potencial interessantíssimo na inibição de enzimas que transportam vírus para dentro da célula. Olha isso. Então, veja como é importante você entender do potencial farmacológico dos óleos essenciais. Veja como é importante você que trabalha com aromaterapia, que é aromaterapeuta,
ampliar o seu conhecimento farmacológico? Porque às vezes você fala, eu já estudei química. Eu conheço o que é um monoterpeno, o que é um sesquiterpeno, e sei que sesquiterpenos têm potencial anti-inflamatório. E daí? Né? Como diz meu professor. E daí? E daí que o que é um potencial anti-inflamatório? Muita gente que é da saúde talvez saiba, mas muitas pessoas aí estão trabalhando com óleo essencial dizendo que ele é anti-inflamatório e nem sabe o que é uma interleucina, nem sabe o que é a ciclooxigenase, nem sabe o que é uma citocina pró-inflamatória, nem sabe que o óleo essencial, como que ele atua nesse conjunto inflamação, oxidação, né? E sistema imune, na verdade, anti-inflamação, antioxidação e modulação e proteção do sistema imune. E como que isso atua em conjunto? Para isso, a gente tem que entender como o nosso corpo funciona. E isso tudo está relacionado não só a um vírus, mas também as doenças neurodegenerativas, por exemplo, que são inflamatórias e são estresse oxidativo. Está ligado também aos síndromes metabólicas, a obesidade, por exemplo, a diabetes, as doenças autoimunes. Então, quando a gente vai trabalhar alguém, quando a gente analisa um exame, por exemplo, e que você percebe um fígado danificado, uma questão, geralmente começa com inflamação. Muitas doenças autoimunes começam com infecções com parasitas dentro do corpo por muito tempo, ou vírus ou bactérias que se instalam, ficam dormindo lá e vão acordar quando? Quando seu sistema imunológico estiver baixo. Então, modular a atividade do sistema imunológico é muito importante também para conter inflamações. É muito importante a gente ter esse conhecimento amplo, né? Depois, a gente tem a questão antioxidante, que está totalmente relacionada com a inflamação, porque essas propriedades vão ajudar a neutralizar os radicais livres e vai neutralizar o estresse oxidativo, que está associado ao quê? Às inflamações crônicas. E os óleos essenciais têm grande potencial antioxidante. Então, vocês veem que existe uma gama. Nós temos aí, por exemplo, o cravo, o orégano, os temperos, o tomilho. Tem um grande potencial antioxidante. Inclusive, na live anterior eu falei disso. E que estão indiretamente ligados à contenção de inflamações, né? Então, a gente precisa entender esses potenciais para poder depois escolher para aquele paciente, para aquele caso, quais seriam os melhores óleos e qual seria a melhor forma de uso para eu poder ajudar a equilibrar aquele organismo, para que esse organismo não necessite tomar 18 medicamentos, como foi já um caso de um paciente que eu atendi, né? Então, isso é muito importante. Depois, a gente tem também a inibição da expressão de genes inflamatórios. Olha isso, né? A inibição da expressão de genes inflamatórios. E certos óleos essenciais conseguem inibir determinados genes que estão envolvidos nas respostas inflamatórias. E isso vai contribuir com a redução da inflamação. Então, vocês veem que existem diversos mecanismos, diversos alvos e mecanismos que a gente pode atuar e às vezes até com moléculas diferentes para que a gente possa ter um maior potencial de ação anti-inflamatório. Então, imagine, se eu combato, né, reduzo ali, diminuo a ação da rota do ácido araquidônico, agindo nas citocinas, tanto que quando você vê esquemas que eu mostro na formação, já mostrei em lives, inclusive tem em alguns dos meus posts aqui, esquemas, por exemplo, quando você olha lá um esquema de estudo do beta-cariofileno, por exemplo, que foi uma molécula citada aqui, a gente percebe que ele age, mostra lá ele agindo, né, nas interleucinas pró-inflamatórias,
ali nas citocinas pró-inflamatórias, nas interleucinas, conseguindo inibir a ação dessas interleucinas, né, a produção dessas interleucinas, que ele age na COX-1, na COX-2. Nós temos também o beta-cariofileno agindo no sistema endocannabinoide, que também é uma outra questão importante, né? E que a gente percebe uma ação muito múltipla em diversos alvos e receptores e enzimas, fazendo com que esse corpo, esse organismo, atinja o que é a lei, uma das leis da natureza, uma das leis do universo, que é a busca por estabilidade, por equilíbrio, por homeostase, ou seja, por saúde, por vida, por ele ter as suas funções reguladas, como eles têm que ser. Quando está desregulada, desequilíbrio, não é harmonia e não faz parte, algo está errado. É como uma máquina que tá ali, né? Tua geladeira quebrou, você precisa consertar. Ela não vai gelar, ela não vai realizar as suas funções que são necessárias. Então a gente precisa se valer de determinados conhecimentos para escolher as melhores moléculas, e a partir daí os melhores óleos, para atuar especificamente naquele caso, naquela pessoa que às vezes está com um processo inflamatório crônico, que às vezes está com uma infecção recorrente, que às vezes já manifestou doença autoimune, câncer, enfim, ou outras doenças. E aí a gente precisa agir de uma forma, com um olhar mais holístico e integrativo. E para isso a gente precisa ter um conhecimento bem amplo, né? Por isso que eu falo que quem entra para a aromaterapia clínica e começa a estudar tudo isso, é um universo que se abre e que nos apoia, né? Inclusive profissionais de saúde, quando descobrem tudo isso e saem daquele preconceito, do ceticismo, achando que só o que é produzido pelo homem num laboratório funciona, mas não entende e nem pesquisa profundamente, né, as moléculas, o potencial físico-químico de um óleo essencial, das suas moléculas, na verdade, e como essas moléculas agem sinergicamente. Então, aí, com esse olhar cético, acha que só aquilo que é produzido no laboratório com uma ação, para uma ação específica, porque foi testado, comprovado, vai funcionar. Mas a gente tem visto, quem já trabalha com aromaterapia, tem visto verdadeiros milagres acontecerem, transformações acontecerem. Eu sou um exemplo disso, né? Na saúde, na qualidade de vida, na contenção, na cicatrização de feridas internas e externas, né? Feridas emocionais também. Então a gente consegue desinflamar o corpo, desoxidar o corpo, melhorar o sistema imunológico de diversas formas e agindo em diversas frentes de ação, tá bom? Então, além disso, a gente também tem, já falei, né? Já falei todos. Falei dos compostos ativos, falei das vias inflamatórias. Esse eu não falei ainda. Então, outra ação muito interessante, que aqui eu vou dar uma aprofundada para vocês verem que interessante, que é os óleos essenciais, eles agem nessas vias inflamatórias. Então, as moléculas... Então, veja só, a gente falou das citocinas, que também é uma via ali, que é do ácido araquidônico, mas existe uma outra via de sinalização inflamatória, que ela se chama, né, que ela está incluída na via do fator nuclear KB, que a gente chama, fator nuclear NF-κB, fator KB. E esse fator nuclear, ele vai desempenhar um papel crucial na questão das inflamações. E a gente encontra muitos estudos científicos agindo nessa via, né? E essa via, o NF-κB, ele vai atuar ele é um fator de transcrição, tá?
que vai atuar na expressão de genes envolvidos nos processos inflamatórios, imunológicos e de sobrevivência celular. Então, olha a importância disso, né? Então, ele age nos processos inflamatórios, imunológicos e de sobrevivência celular, e a ativação excessiva desse fator nuclear, né, do NF-κB, está associada a condições inflamatórias crônicas. Então, ele precisa estar em equilíbrio, ele não pode, ele está associado a diversas questões importantes, mas e quando ele é extremamente ativado, né, excessivamente ativado, ele vai estar associado a condições inflamatórias crônicas que envolve doenças autoimunes, que é o que eu acabei de dizer para vocês, doenças cardiovasculares e também outras doenças e certos tipos de cânceres, que é exatamente o que eu falei. Então, uma forma de trabalhar com doenças autoimunes, cânceres, doenças cardíacas ou princípios, principalmente quando está no início dessas doenças, é inibir essa ativação desse fator, né, nuclear κB. E aí, os óleos essenciais, os compostos presentes nos óleos essenciais, eles podem agir de diversas formas. Eles conseguem inibir a ativação do NF-κB, eles conseguem inibir a translocação desse NF-κB, que é quando ele já está ativado, ele vai se deslocar no citoplasma, então ele consegue inibir essa translocação, ele consegue também modular, como a gente falou, as citocinas inflamatórias, que ele vai, então o NF-κB, ele regula a expressão de várias citocinas inflamatórias. Então, ele, inclusive, o fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa. Então, tudo isso, gente, se você quer aprender, vem fazer a formação em aromaterapia clínica. Eu falo isso porque é extremamente importante. Vocês estão vendo o tamanho que é entender a ação dos óleos essenciais? A gente não está falando só de um cheirinho. A gente não está falando só de um vidrinho com líquido dentro. A gente está falando de moléculas compostas de átomos de extrema importância para a saúde humana. E tudo isso que eu estou falando é baseado em estudos científicos. Que é lógico, todo estudo vai dizer, ainda precisam de mais estudos. Tem menos estudos de óleos essenciais do que estudos de medicamentos sintéticos, né? Claro, porque existe o dinheiro envolvido. Quem vai investir milhões em algo que não é patenteável? Só quem tem propósito, só quem realmente ama a vida e quem quer o bem do próximo é que vai investir. Porque geralmente atrás de algo sempre tem um interesse financeiro. E o nosso interesse aqui, nos formando como aromaterapeutas clínicas, é usar o potencial da natureza da melhor maneira para combater aquilo que destrói a vida, aquilo que gera doenças, né? Então, vocês veem como é enorme o potencial anti-inflamatório dos óleos essenciais, inclusive, como está falando a Silvânia, combatendo as células ruins. Claro, o que são células ruins? Células oxidadas, células que já mutaram e se transformaram em câncer. E existe uma inteligência, inclusive frequencial, que consegue detectar células que estão ali sendo prejudiciais para o organismo, manifestando radicais livres, mutando e desenvolvendo tumores que vão gerar cânceres, que vão gerar prejuízos, né? Mutações que a gente vê aí, por exemplo, nos miomas, nas endometrioses da vida. Então, nós estamos aqui para estudar e esse potencial, gente, anti-inflamatório, antioxidante e modulador do sistema imunológico trabalha junto. E isso é extremamente importante para o restabelecimento de qualquer tratamento, né? Porque geralmente as doenças têm origem, fiquem com isso é de milhões, hein, gente? Geralmente as doenças têm origem nas questões inflamatórias, oxidativas
e na desregulação, no desequilíbrio do sistema imunológico, que também está relacionada com a falta de vitaminas, minerais, com o estresse, com a qualidade de vida que você leva. E a gente pode organizar o corpo mudando hábitos através da prática esportiva, do consumo regular de água, de uma alimentação saudável e orgânica e do uso consciente, inteligente dos óleos essenciais, que são grandes aliados no processo de fortalecimento da saúde e no combate às doenças inflamatórias, ao estresse oxidativo, que é ali o que pode estar afetando, por exemplo, como eu acabei de falar, o fator de necrose tumoral, como eu acabei de falar, da via, né, de inibição e de ativação do NF-κB. Então, são estruturas do nosso corpo, química interna do nosso corpo, que é importante que a gente conheça. Né? Então, convido vocês a essa jornada de aprofundamento, para que você possa ter propriedade para dialogar com um médico, dialogar com o seu paciente, para que ele possa entender o que está acontecendo dentro do organismo dele e para que ele possa, assim, aderir a um tratamento que você propõe a ele. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje a gente falou de diversos elementos aí, né? Desvendamos o potencial anti-inflamatório dos óleos essenciais, ampliamos esse olhar para entender a importância dessas moléculas produzidas pela natureza e a gente começou a entender as diversas vias de ação anti-inflamatória que nós temos, como agir nessas vias através das moléculas presentes nos óleos essenciais, numa diversidade de óleos essenciais, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha acrescentado, que tenha aberto aí uma chavinha no seu cérebro, que tenha ativado novos neurônios aí no seu cérebro, novas sinapses, para que você possa ampliar o seu conhecimento da aromaterapia, principalmente abrindo o seu olhar para o que é verdadeiramente a aromaterapia clínica. Tá bom? Então, eu que agradeço a presença de vocês, um beijo enorme no coração e a gente se vê já numa próxima live, tá bom? Beijo no coração. Tchau, gente!